possamos estar orientando, ministrando e direcionando, meu Deus, os trabalhos da tua obra. Senhor, que haja muitos frutos, Senhor, dessa mentoria, deste alinhamento. É o que nós te pedimos. Pai, acampa os teus anjos, nos dá graça, meu Pai, nessa hora. Nos ajuda, meu Pai, e nos conduz em tudo, meu Senhor. Exatamente apresentamos a vida da nossa pastora Sônia, que o Senhor possa estar dando graça e levantando a tua filha e colocando, meu Deus, o restabelecimento da saúde no seu coração. Pai, é o que eu te peço, te louvo e já te agradeço. Vem sobre o corpo físico dela, o espiritual, em todas as áreas, meu Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Possamos dizer amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos, antes de iniciar, fazer só uns alinhamentos rápidos. A gente sabe que tem alguns ajustes que nós precisamos fazer aí no decorrer da nossa transmissão, que é a questão do microfone, né? Assim, você pode, quando quiser falar, você sinaliza com a mãozinha aí, e aí nós vamos dar a oportunidade para você interagir, mas enquanto isso, vocês tentam manter o microfone desligado, porque ele acaba dando microfonia e pode cortar o som no meio da transmissão, né? Tá bom? Que mais? Aí eu também queria fazer um pedido, né, assim, já inicial, que possamos, de fato, termos esse compromisso de estarmos participando toda terça-feira, nesse horário, porque, assim, a gente sabe que às vezes inicia uma programação, aí quando é semana que vem, aí já não aparece mais, aí já tem poucas pessoas, e na verdade eu queria que vocês olhassem para esse dia, essa terça-feira, como um momento até de edificação, de comunhão, até porque não dá para nós estarmos fisicamente todos os momentos juntos, e aqui é uma oportunidade de nós estarmos assim, trocando experiências, recebendo orientação, porque eu tenho certeza que vai ser bastante significativo para todos nós. Amém? Deixa eu só ver se eu compartilho aqui. E, bom, então mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Quem está entrando agora, tá? Uma grande alegria tê-los aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela. A gente já vai iniciar uma apresentação aqui, né? Deixa eu só ver aqui uma janela. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui dá mais... Esse material que eu tenho aqui, que eu vou tentar projetar aqui, o nosso apóstolo, antes de ele partir, ele havia me mandado, não sei se a nossa apóstola teve acesso, e o desejo dele era fazer essa apresentação aí, que na verdade, eu não vou começar com essa apresentação, porque ela vai ficar para a próxima terça-feira. Ela já está pronta, mas é porque eu quero tratar um assunto antes de entrar nela, porque ela é um passo mais, digamos assim, didático da visão, da missão, mais enxuto de todos os, digamos assim, a forma de trabalho da missão, o que Deus colocou no coração dele e o que ele, digamos assim, desenvolveu para a nossa compreensão da visão do reino dentro da missão apostólica sem fronteiras. Mas eu deixei um versículo inicial, porque o que eu quero frisar hoje aqui é sobre o exemplo que ele foi para nós, o nosso apóstolo Tomé. Nós vamos falar muito sobre isso e no final nós vamos ver que o exemplo, ele de fato, ele é uma grande ferramenta para nossa motivação e até para nos ajudar a ter foco e até nos ajudar a direcionar e acharmos motivação também para caminhar na vida, principalmente nós que somos servos do Senhor. E eu queria abrir com esse versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como também eu de Cristo, né? Eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja aos coríntios para que eles pudessem ser imitadores dele, mas não do Paulo humano somente, apenas, digamos assim, porque às vezes tem pessoas que são exemplos para todos nós, mas principalmente Paulo pedia para que sejamos imitadores dele, e ele falava para a igreja de Corinto também isso, porque ele era um imitador de Cristo. Então, através de Cristo mudou a vida do apóstolo Paulo, e Paulo dizia: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. E o nosso apóstolo Tomé, ele eu não sei se está aparecendo aí para vocês, deixa eu ver, acho que não está aparecendo, né? Está aparecendo sim, apóstolo. Tá? Sede meus imitadores, está aparecendo? Não, só a apresentação. Deixa eu ver aqui, perdão, é porque eu pensei que estivesse aparecendo, acho que agora foi, né? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Só um instantinho, deixa eu atualizar aqui. Apareceu. Aparecendo agora. Aparecendo, perdão, que eu
Estou usando aqui do Astela, acabei de perceber que... Só coloca para apresentar lá embaixo, naquele negocinho, aquele fica a tela todinha. Isso, tá. Mas vocês estão conseguindo ver, né? Eu estou com um pouco de latência aqui na transmissão, mas dá para ver, né? Sede meus imitadores como sou também de Cristo Jesus, ou sou de Cristo. Tranquilo aí? Deu para pegar essa primeira introdução aí? Tranquilo? Muito bem. Só um instantinho, deixa eu se eu consigo transmitir uma outra tela aqui, que é onde eu vou me focar aqui nessa apresentação aqui. Muito bem, então, eu quero focar aqui, no primeiro momento, e a intenção dessa sala hoje é falar um pouquinho sobre a nossa história, ok? Possamos conhecer um pouquinho como nasceu a missão apostólica, e no decorrer eu vou explicando aqui, tá? E aí, na terça-feira que vem, aí eu vou falar com mais detalhes. Nós temos aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui no calendário, rapidinho. Hoje, terça, dia 17, nós temos mais 2 terça-feiras na frente para finalizar esse mês. Então, nessas 2 terças-feiras seguintes, nós vamos falar com mais detalhes a visão da missão, vamos falar mais sobre o papel da liderança, sobre o discipulado, aquilo que Deus ministrou ao coração do nosso apóstolo, e ele formatou, podemos dizer assim, né, dentro de uma visão ministerial, tá bom? Então, olha só, o nosso apóstolo Tomé, falar aqui um pouco sobre o nosso fundador, ele nasceu em 1951, e ele é natural de Parintins, né, aqui no nosso estado. E, bom, ele tem aqui um currículo bastante extenso, por isso que eu coloquei aquele versículo inicial de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, porque um pouco da história do nosso apóstolo, ela vai servir como exemplo para todos nós, e imitarmos a Cristo também pelo exemplo dele, por toda a história de vida dele. Então, olha só, ele serviu no 1º Batalhão de Infantaria de Selva aqui em Manaus. Ele mudou para o Rio de Janeiro, onde ele foi fazer o Seminário Teológico Batista do Sul. Não sei se vocês sabem, mas o Seminário Batista Teológico do Sul, ele é um dos melhores seminários de teologia do Brasil. Inclusive, grandes homens que estão pregando hoje a palavra, né, e grandes homens de Deus, estudaram e são professores dessa faculdade teológica. Exemplo, Dr. Luiz Saião, Russell Shedd, o que mais? Inclusive, o Edir Macedo estudou ali, também no seminário. Enfim, grandes, né, pregadores aí do protestantismo estudaram lá, e é um seminário que ele é referência, né? Então, o nosso apóstolo teve esse privilégio, essa bênção, né, de poder estudar, e foi novo para lá. Se a minha apóstola estiver aí, ela quiser depois complementar, minha apóstola, a senhora me ajuda, tá bom? Tranquilo? Não sei se eu vou conseguir ver vocês levantando a mão aqui, porque que coisa pode tirar aí do microfone e pedir a palavra, mas vamos lá. Bom, aí, nesse tempo, ele também fez uma licenciatura em filosofia na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, em 77. Ele também fez mestrado em psicologia social na Universidade Gama Filho, em 79. Ele fez o bacharel em psicanálise clínica na Academia Brasileira de Psicanálise no Rio de Janeiro, em 95. Em 94, ele migrou para a Universidade de Santiago de Compostela, onde concluiu o doutorado em psicologia social em 98. Ele foi revalidado, né, na Universidade Nacional de Brasília. Ele possuía, né, pós-graduação lato sensu em filosofia clínica no Instituto Parque do Brasil, em Porto Alegre, em 2000, e teve também pós-graduação lato sensu especialização em psicopedagogia clínica pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, em 2005. E ele fez um pós-doutorado em psicologia social na Universidade Católica de Petrópolis, em 2014. Ele ingressou na carreira do magistério superior na Universidade Federal do Amazonas, ok, em 1986, chegando a atuar na chefia do Departamento de Teorias e Fundamentos e na coordenação do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. Em 2000, ele foi redistribuído para a Universidade Federal de Fluminense, onde coordenou o Programa de Educação Especial e Inclusiva. Em 2006, retornou ao quadro permanente ativo da carreira do Magistério Superior da UFAM, alcançando a titulação de professor associado. Era organizador do programa de estudos, né, e pesquisas e condutas típicas, Educação e Cidadania da Faculdade de Educação da UFAM. E ele escreveu vários livros, artigos, né, e inclusive nós temos esse livro aqui, que é o Manual de Habilidades para Viver, Transtornos Mentais e Cunha Interior. Esse manual que o apóstolo escreveu,
na verdade, é toda a tese de doutorado dele, no qual ele transformou em um programa, por exemplo, assim, pessoas que estão em vulnerabilidade ou estão em situações de periferia, situações de desvios sociais, ele entendeu que as pessoas desenvolvendo habilidades baseadas tanto na fé, quanto na fenomenologia, que nós vamos falar mais à frente, quanto também na ciência, ele pode ter a sua vida transformada, ele pode ter a sua vida mudada. E aqui ele condensou toda o seu trabalho, né? E a missão, ela nasce dentro dessa perspectiva, tanto da fé, quanto da ciência, que está alinhado com a fé, ok? Eu digo que não existe, na verdade, uma luta entre fé e ciência. Na verdade, tem que ser fé com ciência, né? Com a ciência, né? Porque a boa ciência, ela se harmoniza à fé, sem problema algum, né? Bom, após o seminário e durante o mestrado, né, o apóstolo Tomé, ele pastoreou a Igreja Batista em Vila Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ele retornou ao Amazonas e atuou na coordenação do projeto de missões urbanas em Manaus, 1980 a 1982, em convênio entre a Convenção Batista do Amazonas, a CBA, e a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, implantando dezenas de igrejas nos bairros de periferia da Grande Manaus. Depois, entre 1982 e 1990, ele atuou como secretário executivo da CBA, implantando polos missionários em Tabatinga, Carauari, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Manicoré e outras localidades, firmando também convênio com convenções americanas, dos estados do Texas, Arkansas e o Alabama. Em 1995 a 1997, ele foi o pastor-presidente da Igreja Batista Monte Oreb, em Manaus. De 1995 a 97, foi presidente da Convenção Batista do Amazonas. No exercício de 85 a 87 e 90, foi presidente da Ordem dos Pastores da CBA. Em 88 a 1999, foi presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, a UMEAM. Entre 1998 a 1999, presidiu a Associação Evangélica Brasileira, seção do Amazonas. Foi pastor titular também da Igreja Batista, da Segunda Igreja Batista de Manaus, né? E aí ele, quando transferido para a Universidade Federal de Fluminense, entre junho de 2000 e em fevereiro de 2006, ele pastoreou a Segunda Igreja Batista de Rocha Miranda, que era conhecida como a Cibron, desenvolvendo projetos de evangelização e discipulado entre os morros e favelas da região do Grande Rio. Ele foi redistribuído para o FAM, e aí foi quando ele fundou a Missão Apostólica Sem Fronteiras. Nesse intervalo aí, que vai contar aqui também nesse resumo aqui da história, já havia uma intensa oração, né, de pessoas por uma visão que Deus tinha colocado no coração de muitos aqui, e entre elas estava ali a pastora Safira, a pastora Silvia, hoje a nossa bispa Creuza, e estavam orando, né, e pedindo a confirmação de Deus se era ele que iria retornar e conduzir essa visão, né. Bom, então ele fundou a missão, né, voltada para alcançar as regiões mais marginalizadas e carentes de Manaus, e desenvolver projetos sociais de qualidade de vida em parceria com órgãos públicos, além dos núcleos de evangelização familiar em vários bairros. Também dedicando-se, né, à evangelização e à qualidade de vida, e a ideia dele era com parceria com vários órgãos, né, órgãos públicos. Bom, aí ele tinha uma ideia aqui de começar uma evangelização entre os indígenas, e essa ideia ainda ficou muito forte. E em 2015, o Conselho de Coordenação e Planejamento da MAS Brasil, orientação apostólica, ele diz que aboliu, né, a ideia de sede num tempo, né, porque a ideia do nosso apóstolo não que hoje nós não podemos ter uma sede, não que ele não quisesse uma sede, mas ele não queria que os papéis fossem invertidos, né? Hoje eu vejo o seguinte: talvez hoje nós temos uma necessidade de uma sede, entretanto, nós não podemos esquecer da visão principal, né? Essa aqui é a ideia dele, por isso que aqui numa certa reunião ele aboliu o conceito de igreja sede. Desde então a missão teria um escritório central em Manaus, gerenciando todas as ações ministeriais e administrativas. Pois bem, e aí o que acontece? Vamos continuar mais um pouco aqui da história, depois a gente vai conversar um pouco mais. O apóstolo Tomé foi casado, né, com a irmã Ana Lídia, a minha apóstola pode confirmar se até então ela era pastora, que o texto diz que ela era pastora, e aí tiveram 2 filhos, que são, na verdade, né, o nosso irmão Eduardo e o pastor Bruno, e ele tinha 4 netos, né, assim, tinha, porque ele já não está conosco, nosso apóstolo. E antes disso, né, a irmã Ana Lídia, ela tinha
partido, né, para estar com o Senhor no ano de 2004, né? Ou seja, ela veio a falecer em 2004. Quando foi em 2006, o apóstolo ele casou, né, hoje a nossa bispa Arisa, e aí conta um pouco aqui da história dela, que ela também seguiu praticamente os passos, né, que ele orientou, né? Ele tinha formação na área de psicologia, e ela seguiu também essa linha acadêmica, né, tendo várias formações. Amém? Tranquilo aí, queridos? Estão me ouvindo bem? Positivo, minha apóstolo. Sim, senhor, por enquanto certo. Então, assim, é que isso aqui é um pouco da nossa história, e por que que eu quis, né, comentar um pouquinho? Porque, assim, o exemplo, ele realmente, ele impacta, né? O exemplo, ele realmente, ele nos motiva. E, assim, vendo o histórico do nosso apóstolo, e um pouco da história dele, ela é bastante motivadora, porque ele veio, digamos assim, né, de uma cidade, né, do interior do nosso estado, e apesar disso ele não se diminuiu, ele tinha aquele ímpeto, né, de conquistar, de avançar, ele tinha uma visão, e isso o motivou, né, teve várias conquistas, e aqui uma grande prova do seu exemplo é que a educação, ela abre portas, na verdade, a educação, o conhecimento, de fato, ela muda histórias, e ela abre portas e transforma vários contextos. Então aqui um pouco da foto dele mais atual aqui, e aquele novinho, era bem cabeludo, aparecendo aqui do lado. E aí tem um detalhe aqui, né? Quando foi no ano de 2010, eu não sei, acho que a maioria dos líderes devem lembrar, eu creio, o nosso apóstolo, ele foi, né, até então, o pastor Tomé, ele foi ordenado apóstolo, lá numa cerimônia que houve no Hotel Taj Mahal, através do apóstolo Páfio. Eu creio que alguns devem lembrar. Quem lembra aí do apóstolo Páfio? E aí foi uma cerimônia abençoada, ele recebeu, né, a ordenação apostólica. Amém, queridos? Tranquilo até aí? Aí aqui nós vamos... Eu queria ouvir vocês, tranquilo até ali, até o ponto que eu comentei com vocês, tranquilo? Sobre a história? Beleza? Então eu fiz questão também de comentar, porque tem muitos irmãos que estão chegando, né? E às vezes nem conhecem essa história, né? Não conhecem todo esse contexto. O pastor William, se eu quer falar, né? Pastor William e o Bispo Carlos, podem ficar à vontade, mas na ordem, né? Eu só ver quem, acho que o Bispo Carlos pode falar e na sequência o pastor William. Pode ser? Eu tinha levantado a mão quando o senhor perguntou se lembrava do apóstolo Parto Moraes. Ah, tá. Perfeito. Beleza, meu bispão. E o pastor William, quer comentar, meu pastor? É a mesma situação aí, sobre o apóstolo Pafo, em 2010, a unção apostolado do nosso apóstolo. Perfeito, perfeito. Perdão se eu... Porque assim, como eu estou no computador, aí eu compartilhei a tela, aí eu não consigo ver vocês aqui. Então, se eu me atrapalhar um pouco, é só por conta disso. Aí eu tenho que olhar para o celular, só que aí eu também não consigo ver mais quem levantou a mão, tá bom? Assim, alguma informação, algum comentário, caso eu não consiga responder, tá bom? Aí você pode falar no microfone, que aí eu já sinalizo aqui, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí aqui nós temos um pouco da visão da Missão Apostólica Sem Fronteiras. Eu confesso para vocês que quando eu entrei na Missão Apostólica Sem Fronteiras, até hoje eu passei por 2 ministérios, né, que foi onde eu aceitei Jesus, e eu passava na frente quando eu ia para essa igreja que eu aceitei Jesus, né, eu fiquei 2 anos, eu passava em frente da missão, quando era na Ponta Negra ali, né, a Poderosa ali. E aí era uma igreja um do lado da outra. Tinha uma igreja lá que agora eu não lembro o nome, não sei se alguém deve lembrar do nome dessa igreja, mas quando eu passava, até comentava, eu falava assim, poxa, aquela igreja aqui, uma do lado da outra, né? E eu, na minha ignorância, ainda brincava assim, dizendo assim, rapaz, então acho que eles devem competir, né? Quando chega alguém para ir para a igreja, aí vem para a minha, né? Quando a gente é novo convertido, a gente tem muita coisa da carne, né? Brincava assim. Aí só que uma coisa me chamou a atenção, a placa, eu vi assim um chofar e umas letras em hebraico, e aquilo me chamou a atenção. E se eu não me engano, tinha o endereço do site, tinha o endereço do site. A irmã, alguém levantou mais a mão? Quer falar? Creio que era o Ministério Plenitude. Eu creio que era se eu não me engano, era uma igreja, que a maioria ali dos líderes que participavam dessa igreja, eles eram militares. Era uma igreja verde, eu lembro. Resumindo aqui, que a ideia não é alongar, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Aí eu, muito imaturo, saí por imaturidade da igreja que eu estava e fiquei procurando uma igreja para congregar. E aí, só que a missão ficou na minha cabeça. Rapaz, eu vou naquela igreja. Aí eu fui em várias igrejas. Cheguei na igreja, deixa eu lembrar aqui, aí no Santo Antônio, acho que meu Deus, uma bem grande no Santo Antônio, uma igreja apostólica, Getsemane. Não me identifiquei assim, né? Não
pela igreja não ser boa, mas porque eu senti que não era ali o meu lugar. Fui na restauração, também não me identifiquei, assim, para estar ali, no primeiro momento. Aí fui na igreja evangélica Fogo Vivo, aí cheguei em mais ou menos mais 5 igrejas, não recordo as outras. E aí eu tinha um conhecido que acabei conhecendo essa pessoa quando eu fazia manutenção na TV a cabo, ele era cliente da empresa. Aí eu falei que eu estava procurando uma igreja, aí ele falou, olha, tem uma igreja aqui perto de casa, aqui na Poderosa, vai lá. Aí eu pensei, ele estava falando uma igreja, eu estava achando que era que eu queria ir. E marcamos para ir, eu fui. Quando terminou o culto, eu liguei para ele, aí eu falei, ele me ligou, eu liguei para ele, não lembro, eu falei, cadê você? Aí eu falei, eu tô aqui, aí, acho que ele me ligou. Você não veio pro culto? Aí eu falei, vim sim pro culto. Eu tô aqui. Ele falou, mas cadê tu? Aí eu tô aqui, cadê o senhor? Aí a gente ficou naquele negócio. Ele, rapaz, tu entrou na igreja azul, eu tô na verde. E aí tá, aí ele, então, peraí que eu vou ir contigo. Aí ele foi lá comigo. Aí quando ele olhou, ele falou assim, rapaz, olha quem tá ali, pastor Tomé, conheço ele lá da segunda igreja e tal, e tal, e tal, e tal. E foi aquela situação, né? Aí, você gostou daqui? Aí eu falei assim, gostei e tal. Aí gostei muito, eu lembro até da pregação do apóstolo, que foi, trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? E aquela mensagem falou muito no meu coração, muito, muito, muito. Eu gostei. E eu lembro que o Bispo Carlos estava lá, estava toda a liderança da missão ali. Eu lembro que o apóstolo colocava a cadeira dele na frente, assim, aí ficava assim umas 3 fileiras só de líderes, assim, era bem interessante. E ele foi muito usado ali por Deus, como sempre ele era, assim, na palavra, né? Como ele sempre foi, né? Usado na palavra, assim. E eu fiquei bastante impactado e desde então estou aqui. Amém? Tranquilo? Aí, a partir de então, eu estava sempre com muita sede por conhecer, por aprender. O que eu fiz, né? Eu falei, não, aí tinha um site muito bem feito, o site da missão, bem assim elaborado, se eu não me engano, era um irmão chamado Carlos que fazia a manutenção do site. Ele fez um site bem legal e tinha lá, né, a visão da missão, e eu comecei a ler. E tudo que eu li ali da visão, da parte filosófica do ministério, a parte teológica, assim, eu fiquei bastante encantado. Né? Eu olhei assim, poxa, parece um ministério simples, mas assim, tem uma visão bastante fundamentada. E aí eu comecei a ler um pouco da história e foi bastante impactante e abracei a visão, né? E aí eu quero compartilhar um pouquinho aqui dessa visão que até hoje brada nos nossos corações, né? Então, durante o período do apóstolo, né, quando ele estava fazendo o doutorado dele, ele desenvolveu várias pesquisas sobre delinquência, né, na cidade de Manaus, valores, expectativas de futuro. E aí, dentro dessa visão de desenvolver valores, expectativas de futuro, ele começou a pensar num ministério que fosse uma missão interdenominacional, ou seja, que ela fugisse um pouco dos rótulos. É claro que, como instituição, ela tem que ter um nome, isso é óbvio, mas a ideia não era rotular como mais um ministério, mas como uma missão que ela pudesse agregar essas concepções de transformação que se dão na sociedade através do evangelho e através, digamos assim, de conceitos importantes que norteiam nossa sociedade. Então, assim, ele pensou em desenvolver projetos de qualidade de vida, onde pudesse desenvolver valores espirituais como prática de uma novidade de vida, proporcionando mudanças e formação de novas atitudes. Então, na verdade, o apóstolo ele sabia que pelo novo nascimento não tem como uma pessoa, gente, ser transformada se você não muda a mentalidade dela. Só que, veja, essa mentalidade ela não é mudada por argumentos só. Claro que o argumento está dentro de um conjunto, não está também dentro de imposições de argumentos, sabe, de bater de frente. Essa mudança não está por viés ideológicos, mas ele entendia que ela estava a partir de novos valores, que aquela pessoa ela poderia pegar esses valores, comparar com os dela e falar, não, esses valores são melhores, e testar na sua vida. E essa apresentação de novos princípios, de novos valores, de um projeto de qualidade de vida, ele pode proporcionar mudanças de atitudes, e mostrando que a vida ela está muito mais, a vida ela não está ligada apenas a valores
naturais daqui, né, a valores materiais, mas uma vida que eu começo a entender e começar a dar sentido e propósito para a minha vida. Eu começo a pegar esses valores e usá-los para gerar propósito e trazer sentido para a minha existência. Bom, então ele entendia que isso pode acontecer na prática, à luz da palavra de Deus, proporcionando o senso de direcionalidade, ou seja, a palavra de Deus ela nos dá um senso de direção. Quem está conseguindo compreender aí, diga amém. 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 Glória a Deus. E aí, a partir disso, promovendo um crescimento sadio, uma socialização em meio ao contexto social altruísta, um padrão comportamental por excelência que proporcionasse um pleno ajustamento individual contra os transtornos emocionais da vida cotidiana. Então, ele entendia que esse conjunto de valores, de princípios, esse conjunto de novidade de vida que está na palavra de Deus, está em bons princípios, ela começa a dar sentido. E aquilo que dá sentido verdadeiro, nós seremos guiados, não é verdade? Ele não abria mão de uma boa educação cristã, e a missão não abre mão disso, vindo também através da igreja, por isso que nós, pastores, precisamos nos qualificar. Nós precisamos, assim, buscar conhecimento, buscarmos formação, porque nós somos professores. Talvez não somos professores, talvez com uma formação, até então, né? Alguns já têm, outros irão ter, mas tendo uma formação formal ou não, somos professores. E, evidentemente, que todo conhecimento que caminha nesse sentido, ela está na nossa responsabilidade. Amém? Que direcionasse para a autonomia social desejada. No período de sua permanência no Rio de Janeiro, um grupo de líderes se reuniram em Manaus, né, aqui diz um pouquinho para orar pelo retorno do pastor Tomé, e bem como pela instalação em Manaus de um novo modelo de ministério. Então, em 2006, a missão já começa ali a dar os primeiros passos, formar uma nova liderança, começou a estar em oração, e aí, 2007, 2006 praticamente ela já está em andamento, mas formalmente, documentalmente, em 2007. Tranquilos? Então, assim, o apóstolo, ele, na visão dele, ele tinha essa percepção da palavra que transforma, da boa educação, que somada à palavra de Deus, né, agregada à palavra de Deus, ela tem um poder maravilhoso de transformação. E aqui nós temos o fundamento cristocêntrico da missão, ela é totalmente cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de tudo, amém? Por isso que o versículo que foi escolhido para ser o versículo base da missão é o que está em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, entendendo assim que o plano de Deus desenvolvido no ministério do Senhor Jesus se volta também para comunidades carentes, tendo populações marginais como público-alvo, cuja filosofia ministerial é de se promover qualidade de vida no contexto de mudança de mentalidade, como Paulo interpreta. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Então, só uma observação. Quando eu conversava com o apóstolo, eu perguntava muito sobre essa questão da evangelização aos pobres. O que ele me dizia era o seguinte, ele fala assim, olha, não é que o evangelho não é para todos, o evangelho é para todos. Só que eu quero também dar uma ênfase àqueles que estão numa situação social extremamente vulnerável, que é ali que ele dizia que nós deveríamos focar, onde, por exemplo, a igreja chega, através da pregação do evangelho, através da unção, através de programas sociais, através daquilo que até o momento nós podemos oferecer, isso vem a somar para a mudança de sociedade e de uma área ou de um bairro que esteja
envolvido em vários problemas de ordem social. Bom, então entendemos outro assim que quando alguém se converte a Jesus Cristo, além da aquisição da salvação espiritual, no processo de sua justificação, recebe uma nova vida. E vivendo em novidade de vida, o processo de regeneração propicia-lhe a adoção dos valores espirituais e sociais através dos ensinos bíblicos do Senhor Jesus Cristo, que proporciona-lhes uma revisão em seu foco de valores, recebendo as mais ricas promessas de Deus no que cerne o ano aceitável do Senhor. Então, ele entendia que o ano aceitável era esse conjunto de bênçãos que está disponível para todos nós, para todos aqueles que creem. Amém? Bom, na nova aliança, em Cristo Jesus, é dado continuadamente e que a temos como uma unção de qualidade de vida. Ele entendia que a qualidade de vida era uma unção que o Senhor nos dá. E toda sorte de bênçãos nas regiões celestes prometidas ao povo de Deus na nova aliança em Cristo Jesus. Com essa mensagem e com esse poder de transformação através do Evangelho e alcançando aqueles que mais sofrem dos problemas sociodemográficos junto à população e marginais, podendo assim transformar a sociedade. E aqui eu faço uma observação. Essa é a visão, esse entendimento que o apóstolo tem, e também que Deus bradou no coração dele, que Cristo ele pode transformar as situações mais dificultosas da nossa sociedade. Porque, querendo ou não, nas classes sociais mais marginalizadas, podemos dizer assim, é que ali o diabo tem mais operado, né? Tem feito o seu estrago, vamos dizer assim. Podemos ver o crime organizado, vícios de todas as formas que você pode imaginar, meninas, né, novas, com gravidez, uma gravidez, né, precoce, sem princípio para a família, as pessoas se ajuntam, não tem princípio de família, e justamente nós temos esse grande desafio de levar essa mensagem para essas pessoas. Também não perder o foco. O que eu quero dizer hoje, também nessa noite, é de nós não perdermos também o foco dessa visão. Quem está entendendo, diga amém. Porque é justamente nesse contexto que o negócio é mais pesado ainda, é mais dificultoso. Se nas sociedades nas classes, eu não gosto muito de usar o termo classe, porque parece soa muito uma ideia socialista. Mas quando eu estou falando classe, eu não estou falando nesse contexto. Eu quero falar apenas como só um exemplo social, eu quero dizer. Que quando a gente fala classe, a gente está, pensando muito na questão ideológica, e não é essa a minha intenção. O que eu quero mostrar é que quem está à margem da sociedade, no sentido de, de conhecimento, de ignorância, de formação, ele está numa situação muito decadente. E ele, na visão cristocêntrica, apenas Cristo pode fazer essa mudança. E eu e você somos esse grande responsável de levar, e responsáveis, né, de levar essa palavra que muda e que transforma. Amém? Alguém quer comentar algo? A gente pode continuar aqui? Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, sendo social que vai além. Exatamente, vai além de cesta básica. Por exemplo, a questão social nós fazemos muito de forma pontual, e nós devemos fazer. E tudo que estiver dentro do nosso alcance, um aconselhamento, visitação, orientação, tá? Isso é fundamental. E aquele que foi transformado por Cristo, ele tem essa visão, né? É claro que o evangelho é para todos. É para o rico, é para o pobre. Tá? O evangelho é para todos. Tem pessoas que são ricas, que estão numa situação também muito dificultosa, às vezes está até envolvido com drogas, essa situação. Por isso que eu digo que eu não gosto de dividir em classe. Mas, embora o nosso apóstolo ele dê esse foco social, mas ele sabia que também não era só voltado para aqueles que estão na delinquência. Ele vê o evangelho de forma global, de forma geral. Tranquilo? É só para fazer essa ênfase. Entretanto, ele nos faz lembrar disso. Alguém quer comentar? Fica à vontade. Meu apóstolo. Opa. É o bispo Carlos. Oi, meu bispo. Meu apóstolo, quando nós chegamos na missão, o nosso primeiro campo de trabalho foi numa escola. Essa escola que fica atrás da escola agrotécnica, aí perto da igreja do pastor William, tem um posto de combustível na frente, mudou até o nome lá da escola, mas era o nosso primeiro local de trabalho, foi na escola. Era um projeto sábado na escola, com educação, cidadania e qualidade de vida. O nosso primeiro campo missionário foi exatamente lá, né, respaldando a questão que o senhor falou, que nós somos professores, né, que é o evangelho além da igreja.
O nosso primeiro campo missionário foi lá nessa escola. Nós fazíamos dia de sábado, reuníamos os alunos lá e aí nós fazíamos prática esportiva, era feita distribuição de alimento, era feita palestras sobre a questão da droga, gravidez na adolescência. Então, realmente, foi o nosso primeiro campo missionário, quando nós chegamos na missão, foi lá. Show, show. Benção, benção mesmo. Alguém quer mais comentar? Obrigado, meu bispo, pela palavra, e eu creio que esses dias nós vamos estar falando muito sobre isso. É uma forma de nós começarmos também voltar, né? Voltar a fazer aquilo que também é a visão do ministério, né? Pode ficar à vontade. Acho que o pastor, alguém pediu a palavra. Acho que é o pastor Denildo. É o pastor Denildo? Meu apóstolo, por esses motivos que há uma grande necessidade de usufruirmos do material didático que nós temos, que foram todos eles criados pelo nosso apóstolo, pelo Senhor, e por parte de outros que participaram na criação dos nossos materiais, que são nossos livros, lançados pela nossa própria editora, né? Temos um material muito atual, temos um material muito vivo. Eu queria até aqui dar uma singela assim, ideia de, nas quarta-feira, pelo menos umas 2 quarta-feiras do mês, em vez de usarmos um estudo bíblico, usarmos o nosso material, como o livro de habilidade de vida, aquele que fala sobre transtornos mentais e cura interior, e outros, né, que nós temos aí, que precisamos realmente colocar essa ferramenta que, com tanta com astúcia, com muita inteligência, com muita ciência, o nosso apóstolo ele se debruçou para criar esses livros e quase nós não usamos eles, né? Quase nós não falamos dele, quase nós não fazemos usufruto disso, que é um material ímpar e que tem um peso de ouro no nosso ministério. Por exemplo, aqui no Viver Melhor, a Igreja Adventista faz muito isso, né? Às quarta-feiras, eles dão uns brindezinhos, coisa barata, e junto traz esse tipo de assunto, droga, miséria, educação, transtornos, sobre a depressão, ansiedade, essas coisas todas que hoje estão na prática, que tudo isso nós temos como combater através do ensino, através das nossas ferramentas. Eu queria deixar só essa pincelada e esse ensejo, porque nossos livros não podem virar museu, eles têm que ser usados e aqui nós temos um campo missionário que é realmente necessitado disso. Independente da classe social, né? Tem gente que tem dinheiro, que é viciado, tem gente que é pobre, que é alcoólatra, e Verdade. a sociedade ela precisa disso. Da igreja, que ela faz a diferença na comunidade, na sociedade. E nós temos o poder de fazer essa diferença, né? De trazer para a comunidade não só o que é bíblico, mas também uma ferramenta de técnicas que realmente vai trazer a transformação. Que a gente vai falar não só de uma salvação, mas também de uma redenção de vida. Livres do pecado e livres de todo tipo de transtornos e vícios e qualquer tipo de delinquência que a pessoa possa estar convivendo hoje. Essa é a minha pontuação. Perfeito, meu pastor. Obrigado. Minha apóstola também quer comentar, minha apóstola? Minha apóstola Deusarina. Podemos continuar então, que a sua mão está levantada. Ver quem mais. Eu acho que está faltando liberar o microfone dela lá, meu apóstolo. Ela está falando? Ela está com a... Minha apóstola, nós não estamos ouvindo. Ela está com a mão levantada. Está com a mão levantada. É que o pastor o pastor Danilo estava falando, aí ela levantou a mão na sequência. Eu pensei que ela ia comentar algo. Apóstolo, se ela estiver nos ouvindo aí, a sua mão está levantada. A senhora quer comentar? Abre o seu microfone e a senhora fala. Então vamos lá, caminhar aqui para a gente finalizar aqui. Olha só, e aí essa é a visão cristocêntrica, né, da missão, e aqui tem aquilo que o apóstolo chamou, que ele definiu, que eu acho sensacional, que é a questão do processo de reconstrução do homem. E ele, usando da ciência, ele se baseia numa obra, 2 obras, né, de 2 autores. O Coran Lawrence, que escreveu o livro A Demolição do Homem, e do Rollo May. O livro que ele se baseia do Coran Lawrence é A Demolição do Homem, e também o outro livro dele, Os 8 Pecados do Homem Civilizado, e O Homem à Procura de Si, do Rollo May. Então, é muito interessante, porque esses autores, que ele vai basear a questão filosófica da missão,
eles são homens que escreveram mostrando que a sociedade ela está doente. E sabe o que é interessante de observar? Que as pessoas que elas não creem em Deus, elas vão buscar algo para elas acreditarem. E elas procuram tanto, e no final da sua história, quando elas têm a oportunidade de chegar, elas começam a concluir que é como se elas passassem a vida girando em círculos. Por exemplo, o Corinth Lawrence ele vai descrever a realidade subjetiva do imaginário humano, que enfrenta o mesmo problema da dicotomia entre o corpo e a alma, acentuando as falhas no comportamento que perderam um sentido original. Ele começa a perceber que o homem é como se ele estivesse fora de alinhamento. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe que ele às vezes não, mas sabe que tem algo que alguma coisa não está encaixando na existência. O Corinth Lawrence ele fala do desencaminhamento do espírito humano, né? E fala também do mal-estar de uma cultura permissiva. Esse Corinth Lawrence ele foi ganhador do Prêmio Nobel, tá? Da gratuidade absoluta, da perda do foco, dos valores espirituais, em vista da falta de uma fenomenologia que resgate o verdadeiro sentido da vida. O que é fenomenologia? A fenomenologia vem da ideia de fenômenos, ou seja, existem fenômenos e a ideia não é explicar como eles vêm, mas é entender por que eles estão aqui. Por isso que existe a fenomenologia na psicologia, a fenomenologia da religião. Ou seja, são fenômenos que se apresentam. Por exemplo, eu não sei de onde surgiu a dor, mas a dor é um fato, é um fenômeno. Ela existe, ela é presente. Por exemplo, a tristeza. Claro que ela pode ter uma causa, mas de onde que ela veio? Por que eu estou triste? Qual é a gênese da dor? Talvez eu não consiga entender, mas eu consigo refletir sobre a dor. Então, esses fenômenos que existem, eles estão na sociedade. Por isso que surgiu a fenomenologia como uma ciência. Inclusive, ela é a base das ciências da religião, é a fenomenologia, né? Bom, então, aí na sua obra, A Procura de Si Mesmo, ele vai descrever já a Rollo May as implicações desse cenário, no qual afirma que a solidão e a ansiedade é a doença do homem moderno. Ou seja, concorda comigo que se o homem trabalha, tem suas coisas, mas você percebe que cada vez mais a sociedade está se destruindo? Olha, isso aqui é algo muito profundo, porque quando você leva uma outra visão para as pessoas, elas começam a comparar e falar, peraí, acho que existe um mundo além do que eu não sabia. E aqui nós vamos apresentar Cristo Jesus, né? E aqui, para concluir, então o homem está cheio de... Ou seja, existem várias transições que a sociedade enfrenta, e essas transições, elas causam muitas dores dentro da sociedade, né? Por exemplo, a mudança de uma democracia representativa para uma democracia representativa para uma democracia participativa, das hierarquias para a comunicação lateral intensiva, da opção dual para a opção múltipla, da centralização para a descentralização, ou seja, o mundo ele sempre está em uma constante mudança. A questão da globalização, da mundialização, enfim. Bom, então nesse cenário social do homem demolido pelo pecado, no degradante quadro social de extrema miséria e exclusão social, é que a MASF ela segue os moldes ensinados por Jesus em seu ministério itinerante junto à população, por colocar a população que necessita desse evangelho, através da cura dos enfermos, expulsando demônios, a multiplicação dos pães, dos peixes, para um povo faminto, o ensino da palavra de Deus para a promoção de mudança e uma mentalidade no pacto da nova aliança. Amém? Tranquilo aí, queridos? Quem deu para entender um pouco dessa visão aí da missão? Tranquilo? Glórias a Deus, meu apóstolo. Então, amém. Amém. Glória a Deus. Bênção, bênção. Então, não sei se você viu, mas assim, é como diz nosso apóstolo, dizia nosso apóstolo Tomé, né? Uma visão de vanguarda, porque ela pega os ensinamentos bíblicos, ela pega fundamentações da ciência, e aí fala, tá aqui, o evangelho ele pode, e é a mudança para a vida das pessoas. Mas não só um evangelho legalista, não é aquele evangelho que, sabe, de uma religiosidade que torna pessoas legalistas, mas uma fé que é vinda de uma reflexão, que é vinda de uma análise.
e de uma conclusão que fala assim, ó, a gente não tem outro caminho. Você está no mundo que você está vivendo, você só se sente cada vez mais vazio, mas eu tenho um evangelho para te apresentar, que entende esses aspectos e quer a mudança para a sua vida. Por isso que o slogan da missão, né, é unção, poder, fogo e glória. Amém, queridos? Uma fé transformadora. Muito bem, meu pastor. Então, bom, isso aqui era basicamente o que eu queria compartilhar hoje com vocês, tá bom? Eu queria que nós, assim, dessemos alguns passos para abraçar cada vez mais a visão, abraçar mais essa compreensão e juntos nós pensarmos em continuar trabalhando dentro desse propósito. Como eu disse, nós estamos numa fase de transição, onde nós estamos tentando organizar uma infraestrutura para podermos darmos um apoio melhor, né, para as congregações, ou melhor, para a população que vai vir para as congregações. E eu acredito também, queridos, que, como o Bispo Carlos falou, é um desafio para todos nós resgatarmos isso. Eu creio que para o nosso apóstolo era um pouco para ele, porque é o pai do projeto, digamos assim, né? E esse é o desafio que está nas nossas mãos, de nós darmos continuidade a esse legado. Mas também a ideia não é transformar a missão numa instituição social. Preste bem atenção. A visão da missão ela é cristocêntrica, entendeu? Às vezes a gente confunde em transformar a missão, ou podemos confundi-la em transformar ela como fosse uma igreja apenas social, e não é apenas isso. Veja que a centralidade de Cristo ela vai andar junto com o social. Porque se nós invertermos os papéis, social por social não muda ninguém. Ele ajuda. Claro que ele pode incentivar, mas a transformação espiritual não vem pelo social. Ele pode ser uma ponte, entendeu? Mas nós precisamos dessa ponte. Que está entendendo? Tranquilo? Para nos ajudar também no trabalho do evangelho. É uma ponte, não na ponte, Jesus é a única ponte, eu quero dizer, mas como seja um dos caminhos que nos ajudam a propagar essa mensagem, a levar a salvação para todos aqueles que precisam, né? Tranquilo? Minha apóstola, você está com a oportunidade. Alguém quer fazer algum comentário para nós concluirmos aqui essa transmissão? Meu chefe, só não deixa o Marcos Brunet cantar, não, Paulo, senão ele vai cantar mais um e mais um. Shalom, estão me ouvindo agora? Agora estou, minha apóstola. Estamos me ouvindo. Me perdoe, aqui na configuração estava desligada aqui o meu microfone, só descobri depois. Deixa só já encerrando, como diz meu apóstolo Ives, só complementando o que o nosso bispo Carlos havia falado lá no meio do MIT aí, né? A gente, no início da missão, uma das ferramentas que nós usávamos, além dessa que o bispo Carlos falou, nós também oferecíamos oficina. Era uma forma também de nós levarmos a palavra de Deus para a comunidade, e dentro dessas oficinas havia capacitação para aquelas pessoas que não tinham como sobreviver, né? Não tinham uma profissão, estavam desempregadas. Então, isso aí faz parte também, foi algo que veio lá no início, que nós deixamos um pouco para trás. É uma forma de evangelizar também, né? Eu queria propor que a gente resgatar essas oficinas que fazíamos. Eu acho que o bispo Carlos lembra, lá na Grande Vitória, Nova Vitória, por aí nós tínhamos essas oficinas, e as pessoas vinham para aprender e também recebiam a palavra de Deus. Era algo assim tremendo, porque através dessas oficinas nós ensinávamos essas pessoas a trabalharem com bordado, fazer guardanapo, flores, corte e costura, né? E elas aprendiam uma profissão, uma forma de ganhar o seu pão nosso de cada dia aí. Seria interessante resgatarmos também como forma de evangelizarmos a comunidade, né? É um chama para treinamento, e dentro desse treinamento nós podemos evangelizar. Isso. É interessante, né, minha apóstola, que nós podemos aperfeiçoar para que não seja apenas algo pontual, né? Exatamente. Porque assim, hoje o nosso desafio hoje, né, falar para todos os líderes, é nós conseguirmos nos organizar para nós fazermos isso, porque assim, o nosso apóstolo, ele era o cérebro, né, o que motivava, que direcionava. Então, por isso que eu tenho tentado incentivar, né, minha apóstola, nossos pastores, nossos líderes, para até aqueles que ainda estão buscando uma formação, aqueles que, assim, fazerem algo nesse sentido,
para nos ajudar e até receber uma capacitação maior, porque é um projeto arrojado. A missão é um projeto arrojado, né? Exatamente. Arrojado, olha só o termo do Adenildo, arrojado. É uma visão de vanguarda mesmo e, assim, requer, assim, bastante capacitação, né? Porque a gente também não deixa de ser algo técnico, né, minha apóstola? É um pouco algo técnico em alguns momentos, né? Por exemplo, tem a diaconisa Kellen que está fazendo serviço social. Sim. Então, assim, ela pode ser uma das pessoas que pode nos ajudar nesse processo, né? É uma ferramenta que ela pode utilizar, né, e implantar nas congregações, aos sábados. Enfim, é uma forma de evangelizar. Você vai na comunidade, se você quer aprender uma profissão, venha, nós vamos ensinar, e pega dentro da própria missão algumas pessoas que tenham alguns dons específicos, né, como flores, guardanapos, essas coisas bem diferentes, né? E gera renda, Eu lembro bem que a pastora Neuza fazia vasos de flores, arranjos, essas coisas, ensinava também. Então, a gente tinha toda uma bagagem aí, com algumas pessoas dentro da própria missão, né? Com conhecimento, com alguns dons especiais. E seria interessante, porque eu lembro que a gente aproximava muito a comunidade da igreja. Sim, sim. E paralelo também às atividades sociais que eram feitas, eu lembro também no início da missão, minha apóstola, que era feito um trabalho bem forte de evangelismo, né? Exatamente. Vocês levavam ali até o fogão para fazer sopa, para aconselhar, para entender a realidade daquela comunidade, né? Exatamente. Fazíamos isso. São coisas assim que podemos resgatar, né? Junto a essas comunidades onde nós estamos com alguns trabalhos de NEF. Isso. Eu não sei se, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito assim, eu acho que também nós podemos entender um pouco a nossa realidade de cada congregação e a gente trabalhar em cima de demandas, né? O que eu tenho tentado fazer e o que eu faço quando eu saio com os líderes para evangelizar, né? Nós evangelizamos, focamos numa família, nós tentamos entender a situação daquela família. E a partir desse entendimento, a gente, dentro das nossas condições, a gente começa a dar alguns direcionamentos, trabalhar o espiritual, e é o que nós vamos falar na próxima terça-feira, trabalhar forte um discipulado e direcionar. Então, assim, onde eu tenho ido, isso é um social, só que é um social de forma diferente, eu diria assim, que é um social pessoal, não sei se eu posso dizer isso, que tem o evangelismo de multidões, tem o evangelismo pessoal, e eu digo que isso é o social pessoal. E você vai ali, entende a situação daquela família. Por exemplo, tem famílias que nós temos ajudado, que as pessoas assim, nem não estudavam mais. E voltaram a estudar, pessoas que não tinham, devido à baixa escolaridade, não tinham empregos, estão agora nos seus empregos, estão trabalhando, têm uma renda, ou seja, a perspectiva foi mudando, né? Foi mudando. Então, assim, a gente assim, vai muito hoje, dentro da nossa condição. Por exemplo, se é complicado para uma congregação hoje desenvolver um trabalho social, mas focar esse evangelismo dessa forma, fazendo uma ficha para entender a situação social daquela família e dar os devidos direcionamentos, né? A gente deixa o desafio para algumas congregações sem dúvida. Que estão mais inseridas nas periferias, tipo, por exemplo, a pastora Sônia, ali dentro da comunidade onde está o Vale da Bênção, ela ensinava corte e costura para a comunidade. Isso. Eu lembro que ela postava, acho que até ano passado ela andou postando várias pessoas que faziam parte lá da aula que ela aplicava aos sábados, né? Então, algumas congregações podem aplicar isso. Sem dúvida. A gente não pode jogar para todas, porque depende muito do perfil da congregação onde está inserida. Então, dependendo de onde a congregação está inserida, a gente pode voltar àquelas nossas práticas iniciais e, dessa forma, trazer a comunidade para junto de nós. Fica uma sugestão. Terra Nova, né? Nós tivemos o curso de informática, né? Foi mais de 150 alunos que nós formamos ali. E muitas pessoas vieram através desse curso de informática, sem dúvida, você sabe disso. Para a igreja, exatamente. Então, é uma coisa muito boa que eu queria lançar aqui para os pastores, aqueles que estão muito, muito próximos assim, às comunidades, como o pastor Adenildo, tem uma comunidade muito coladinha ali, seria muito interessante pegar algumas pessoas de dentro da igreja mesmo para aplicar alguns cursos, alguns treinamentos, até para dar uma
uma treinada nesse pessoal, como trabalhar com as mãos, né, fazendo coisas que vão gerar recurso depois. É verdade mesmo, com certeza. Né? Eu lembro que o apóstolo Tomé até sugeriu consertar pneu, enfim, para muitos homens que não têm o que fazer, assim, no momento, numa profissão, né? Tá desempregado, não tem ainda uma profissão, poxa, vai lá, vai consertar pneu. Até ele sugeriu isso, alguém ensinando, dando um anzol para a pessoa aprender a pescar, né? Então, deixo aí com os nossos pastores de congregação essas sugestões. Amém? Muito bem. E só para finalizar, né, pastor, que também, né, que já tá, não tem mais como que... Eu penso só também que, assim, a gente tem que, assim, deixar, né, falar para todos, assim, a gente é um desafio, é um grande desafio, porque o trabalho social, a gente não tem ninguém deve pensar em certos retornos. O retorno que nós vamos ter é de vidas, mas tem um grande desafio, né, e às vezes, devido às dificuldades, acaba se abandonando, porque é bastante desafiador, mas é o nosso chamado, né? O nosso chamado, exatamente. Nosso chamado, né? Deixa eu ver, alguém quer mais comentar? Pastora Tami, pastor William. Meu apóstolo, o nome dessa igreja se chama igreja, que hoje muito está em moda falando, a igreja relevante. É a igreja que leva a prestação de serviço para dentro da comunidade, através de oficina, através de uma ação social, com orientação jurídica, uma orientação psicológica, com serviço básico de odonto, coisas simples que a gente pode buscar em qualquer secretaria, como nós macro, não uma congregação isolada, nós macro, a MASF com um peso só, de apontar uma congregação e fazer um social naquele dia lá, toda a missão, para que a comunidade venha saber que a missão apostólica que está inserida ali naquele lugar, ela não é só aquilo, mas ela tem uma nação muito forte que se une de uma forma coesa, unida, para trazer melhorias para a comunidade. Né? Era assim que trabalhávamos. Isso se chama de igreja relevante, e isso traz as pessoas para dentro da congregação. E elas vindo para congregações, elas estarão ouvindo a palavra de Deus, e elas estarão ouvindo a palavra que vai trazer a salvação, a redenção, a transformação de vida. Hoje mesmo está assistindo a aula, né? E o professor exatamente falou isso, e é como ele fala, ele deu o exemplo dele, que ele mora lá em Curitiba. Quando era mais jovem, fizemos um trabalho de pintar as árvores, de varrer a rua e cortar a grama de uma rua comercial. E aí, o que acontece? Depois, de uns meses depois, a gente lançou um desafio de uma cruzada evangelística. E quando anunciamos a cruzada evangelística, em peso, os donos do comércio apoiaram a cruzada. Então, é assim que nós vamos fortalecer a comunidade e ganhar o apoio da comunidade. É o que hoje a gente olha para essas igrejas grandes, esses ministérios grandes, e a gente procura saber o que eles têm que a gente não tem. É que eles levam isso para dentro, né? Então a gente tem que aprender e tem que botar em prática isso. Ser relevante na comunidade. É como o senhor mesmo fala, as pessoas não querem ir mais às igrejas ouvir Bíblia, sermão, elas querem também outras coisas. Né? Quero um aprendizado, quero uma orientação. Então, essa é a minha pontualidade aí sobre o assunto. Eu vejo que a missão tem essa base, né, através do nosso apóstolo, através daquele, ele se dedicou tanto na sua vida inteira, que foi de trazer não só a palavra da salvação, mas também a melhoria, uma qualidade de vida, né, da sociedade que a gente está inserida, para sair da marginalidade, da desocupação, da falta de orientação, do conhecimento, né? E abrir um leque de oportunidades para ela. Exatamente. Tá, então é isso que eu tenho como pontuação para o senhor. Nós temos que ser um ministério relevante para a nossa comunidade, mas nunca pensar em uma congregação, mas sempre de forma macro. Olha, pessoal, vamos planejar, daqui 3 meses vamos fazer uma ação social e levamos em massa para tal lugar, e a gente vai estar lá. Aí a comunidade vai saber a nossa identidade. Quem é a missão? A missão não é só uma igreja aqui. A missão está em toda Manaus, em todas as regiões de Manaus. Isso vai ser fenomenal. Esse dia aqui não é um dia qualquer. Esse dia aqui é um dia em que Deus
ele colocou no seu coração, a ideia de fazermos a reunião foi o que ardeu em seu coração, e isso é a visão de Deus. Não só trazer palavra e dispensar as pessoas com fome, mas também suprir as suas necessidades. Porque foi isso que ele falou para o seu discípulo. Se acalme, faz eles se sentarem. Quem tem alguma coisa aí? Tem 3 pães, 2 peixinhos? Então vai ser assim que a gente vai fazer. Amém. Essas são as minhas palavras, meu apóstolo. Pastora Tami quer falar também? Boa noite a todos. Não, quando a minha apóstola estava falando, eu lembrei aqui do gesso, né? Como eu fiz placa de gesso lá para minha congregação, e todo mundo passa lá, e eu recebi até o convite de um trabalho na Madureira. Um pastor da Madureira me procurou querendo que eu fizesse a placa de gesso para a congregação dele, para o altar. E eu vejo uma oportunidade de emprego para quem está desempregado também, né? Exatamente. A gente dá realmente cursos de qualificação e essa pessoa sair da onde ela está, da miséria, da escassez. E é isso mesmo, estamos juntos, somos uma missão, cada dia mais apaixonada pela missão. Quando o senhor citou lá no início o nome da pastora Silvia, eu creio que é a esposa do pastor Jorge Miller, e foi através desse casal que eu vim para a missão, então eu tenho eles no meu coração, nunca esquecerei deles, né? Uhum. E eu quero que o senhor saiba que o senhor é um exemplo para mim, para minha família, e como todos os pastores da missão, estamos juntos. E é isso aí. Amém, pastor, amém. Glória a Deus. Então, amém, queridos. Alguém mais quer falar? A gente vai encerrar aqui. Glória a Deus, meu apóstolo. Shalom, Adonai a todos. Estou aqui no trabalho. Eu não vou me alongar, né? Mas falando um pouquinho aí sobre o social, sobre ser uma igreja relevante. Nós estamos ali na Grande Vitória e para isso nós estamos reformando ali aquela parte de trás ali onde tem a sala das crianças, e logo na esquerda também nós estamos fazendo ali uma copa, né? Uma espécie de uma cozinha, que é justamente a irmã Simaia. Ela vai estar dando aula de doces e salgados ali naquele lugar, para honra e glória do Senhor, Olha aí, né? que bem. E é um dos trabalhos que nós vamos estar fazendo e realizando ali, porque realmente a Missão Apostólica Sem Fronteira, eu me lembro que tinha muito trabalho assim social e chamava a comunidade para ser inserida dentro da igreja, né? Inserir a comunidade dentro da igreja. E aí lá na igreja nós estamos realizando cursos de instrumentos musicais justamente para isso, porque a gente sempre, quando está ali nas aulas de música, tem muitos adolescentes que passam lá na igreja, ficam olhando e querem entrar, né? Crianças, jovens ali ficam olhando, tá tendo aula de música lá, eles querem participar, né? Inclusive no último sábado já teve 3 entrando lá. Então é uma forma ali de chamar a comunidade para dentro da igreja, né? E também tem a irmã Odete, a irmã Geralda, que vai fazer ali também aula de pintura em guardanapo. Ela tem esse talento e nós vamos estar se organizando. Está de olho nos talentos da congregação, né, meu pastor? Isso. Agora, eu queria ressaltar algo muito importante, que esse alinhamento é de Deus, né? E como disse nosso apóstolo Ives, nós temos que trabalhar dentro da nossa demanda, né? Também saber que o nosso apóstolo, ele também tem as demandas lá na Colônia Terra Nova, cada pastor tem a sua realidade, e é de Deus, como disse nosso pastor Adenildo, né? Essa reunião aí, então eu estou aqui no meu trabalho, mas eu não vou medir esforço para estar toda terça-feira aí, tá ouvindo. Amém. Meu apóstolo, o bispo Carlos, o pastor Marcos Bruno e todos os pastores aí, meus irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Me perdoe, eu tô meio ofegante que eu tava andando aqui, gente, tá? Tranquilo. Tava fazendo minha ronda aqui, por isso que eu tô meio assim, tá tremendo a voz, é por causa que eu tava andando muito aqui, tá bom? Mas um abraço a todos, obrigado pela oportunidade aí. Deus abençoe a todos. Amém, Cristo. Então vamos encerrar aqui, porque a ideia não é alongar muito, e eu creio que nós já passamos 17 minutos do combinado. Eu vou encerrar orando, amém? Já quero agradecer a sua participação e já deixar o convite para que terça-feira terça-feira que vem, você esteja novamente. Nós vamos dar continuidade. E, ó, tá vendo nessa reunião maravilhosa? Eu tenho certeza que já despertou muitos.
Eu creio que dentro de cada congregação você consegue desenvolver alguma atividade. Lá, como já foi dito aqui, lá no Terra Nova, a igreja ficou conhecida por isso, sabe? Foi muito, não sei se o evangelista Mário está aí, mas ele foi um dos que, o braço direito nesse projeto lá de informática, e foi uma benção mesmo. Né? A filha dele, né, a irmã Maída também dava aula de inglês também, e famílias ali estão na igreja realmente por conta disso, realmente, porque tem um grupo de pessoas que vão vir por algo de relevante que elas vão ver na igreja, né? E aí o evangelho depois vai chegar e vai fechar, né, a bênção por completo. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai, muito obrigado pelos direcionamentos que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado pela tua presença, pelo despertar que o Senhor colocou dentro do nosso coração nessa hora e nesses minutos que estivemos aqui nesta transmissão. Obrigado, Senhor, pela tua bênção, porque nos alegramos em saber que nós somos úteis para o reino. O Senhor nos comprou e nos tornou instrumentos para a tua glória e para a tua majestade. Que o evangelho que sai dos nossos lábios não seja um evangelho apenas da boca para fora, mas um evangelho que realmente transforma, um evangelho cristocêntrico, um evangelho que atua também na novidade de vida de cada pessoa no qual nós vamos ter contato e vamos poder ajudar. Pai, obrigado porque é o Senhor que está nos direcionando nessa noite, nesses dias, terça-feira, em assuntos que são relevantes e importantes para o bom andamento da tua obra. Tira, meu Pai, do coração da nossa liderança qualquer desânimo, qualquer barreira, qualquer dificuldade que nós mesmos acabamos colocando. Pai, porque eu creio que através desses trabalhos, desse direcionamento, novas vidas virão à tua casa, o evangelho vai começar a romper barreiras novamente, e vamos, meu Deus, avançar, porque somos de fato sem fronteiras. Pai, assim te agradecemos por tudo, e já te louvamos no nome de Jesus. Só quem crê, diga amém, amém, e graças a Deus. Amém. Amém. Só mais um. Glória a Deus. Agora que eu estou vendo aqui os comentários aqui. Amém, queridos? Então fiquem com Deus, tá bom? Obrigado, meu pastor Bruno. Se eu quiser aí finalizar a gravação, tá bom? Muito obrigado. Estamos juntos até a próxima terça-feira, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus. Ei, meu pastor, vamos registrar uma foto aí rapidinho antes de saírem. Vamos só registrar aqui rapidinho um retrato. Um selfie aí. Quem puder abrir a câmera aí, rapidinho, tá falando de registrar, mas aí vocês podem sair. Boa. Amém? O senhor consegue bater o print aí? Você pode tirar, meu pastor? Eu confesso que eu tô todo enrolado aqui, olha. Bora, Bispo Carlos. Eu só vou bater depois que o Bispo Carlos aparecer aqui. Ali, ó. Eu quero se o Bispo não aparecer, não... Vou comer a lanterna. Eita glória. Quando o Bispo Carlos aparecer, eu bato. Meu pastor William. Cadê a apóstola, a pastora Michele, a pastora Dami, Kelly. Eita, agora, meu Bispo Carlos, que o senhor está a favor. Agora, olha aí, ó. Que maravilha ver todos reunidos. Olha, isso é uma alegria. Olha. Bora, Bispo Carlos, que o senhor está favoritado aqui para aparecer. Olha aí, é verdade, Bispo. quer ver meu bicho. Da escola e bora tirar foto. Já, meu pastor Bruno, já? Já foi, já. Bota meu bicho. O pastor Adenildo tá todo no YouTube aí. Tá todo TikTok. Tem aqui a versão aqui. Aí a bispa aí agora. Rapaz, só dá um print aqui. Pera aí, meu pastor, rapidinho. Segura aí, bispo. Deixa eu mandar logo essa foto aqui, é pra eu bater um outro print. Ai, glória. Só um minutinho. Cadê o nosso líder Andrade?
Mas acho que eu já quero ir lá. Ele tá na área aí também, é? Agora vai. Dá um sorriso. 1, 2, 3 e... dízimos e ofertas. É forte. Ixi, teve sorriso que... Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Uma Um boa noite, abraço tá? a todos, meus pastores. Fiquem com Shalom. Cadê Deus. o bispo Carlos que não apareceu mesmo, hein? Ei, Bispo Carlos, cadê você, meu chefe? Dá um abraço de vitória aí. Ah, lembrando aí, ó. Cadê? Sábado, Aí ele domingo nós vamos estar aí no apareceu. Grande Vitória, tá? Agora,